Boa tarde, galera do 7º ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje, certo? Já falamos sobre as divisões do Brasil, como o Brasil era dividido e como ele agora está dividido, certo? É o processo de regionalização do território brasileiro. Então o Brasil hoje ele é dividido em 5 regiões. A região norte, formada por 7 estados. O nordeste, formado por 9 estados. A região sudeste, formado por 4 estados. A região sul, formada por 3 estados. E a região centro-oeste, também formada por 3 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a capital do país. Hoje nós vamos falar aqui sobre as divisões do Brasil. Como foi que foi feita essa divisão, certo? Então, primeiro, vamos conhecer aqui esse conceito de região e de regionalização. No capítulo anterior, para que você pudesse compreender as características e a formação dos domínios morfoclimáticos, apresentamos mapas que dividem o Brasil de acordo com diferentes aspectos naturais. Essa divisão do espaço geográfico com critérios definidos forma o que chamamos de região, um importante conceito de geografia, onde tem várias características e critérios daquela região. A região sul ela é muito fria, diferente da região nordeste, que é muito quente. Para entender esse importante conceito, realizaremos uma dinâmica na qual faremos a regionalização do nosso ambiente escolar. Como nós não estamos na escola, nós vamos regionalizar a nossa casa, por exemplo. Em uma folha de sulfite, desenhe a planta simples da escola. Então, nesse caso, eu desenharia aqui a minha casa. Você desenha a sua casa. Eu sei que a minha casa ela é um retângulo gigante. Certo? Aqui passa, aqui é a rua. Aqui é a rua. A minha casa, eu tenho uma pequena calçada. Vou deixar essa calçada também de preto. Dentro, aí eu já tenho aqui uma parede, ó. Essa parede aqui, onde eu tenho uma sala. Aqui eu tenho outra parede. A parede aqui de casa em formato de L. Outra parede. Pronto. Aí eu sei aqui que na minha casa, essa aqui é a sala. Quarto 1. Quarto 2. Cozinha e o WC, que é o banheiro, certo? Então eu dividi a minha casa, fiz a regionalização da minha casa. Então, olha lá, é possível, por exemplo, classificar de acordo com o uso de cada espaço. Eu, olhando o mapa da minha casa, eu sei determinar. A sala é um local de recepção, um local que eu assisto televisão, tem a televisão lá, então, sofá, então, lá é o local de recepção. O quarto é o local de descanso. O banheiro é o local de fazer as necessidades especiais, né? Todo mundo sabe. E a cozinha é onde prepara o alimento. Então, eu regionalizei. Eu dividi as áreas dentro da minha casa. Na sua casa também. Na nossa cidade também é dividida em regiões, as chamadas de zonas Maceió, certo? O Brasil, o Nordeste é dividido em estados, cada estado tem sua característica, e o Brasil é dividido em 5 regiões, que facilita também o estudo. Então ele pergunta aqui, ó, quais as áreas destinadas para uso exclusivo da direção? Eu não posso responder isso porque isso aqui está dentro da escola, certo? Referente à escola. Mas vamos mudar. Qual a área, essa primeira pergunta, qual a área destinada à recepção das pessoas? Então seria a sala. Lembrando que você tem que mudar a pergunta, recepção de pessoas, a sala. Quais são utilizados principalmente para descanso? Os quartos. A sala. Os quartos. Lembrando que você precisa fazer a alteração da pergunta, porque ela está direcionada à escola. Os quartos. Qual a área é destinada a
Produção de alimentos, o banheiro. Eita, banheiro não, a cozinha. Cozinha. Tá bom até aí. Certo? Também é possível fazer uma divisão da escola com outras maneiras, separar a sala. Então, essa divisão que é feita, gente, é simplesmente para facilitar o estudo. Por exemplo, lá na escola mesmo, a direção sabe que a sala do 7º ano, ela fica do lado da sala do 6º ano. É a segunda sala no sentido em direção ao banheiro. Na sua casa, todos os cômodos onde você se encontra, você sabe como é que é. Essa primeira questão ela não é obrigatória a fazer, certo? Estou fazendo aqui só para explicar um pouco sobre a regionalização. Aqui ele está em grupo, né, fazendo essa divisão. Olha a Nina, a Marina, o Vitor Massa, todos aí, participando do trabalho. Segunda questão, aí sim, essa daqui a gente precisa escrever aí no módulo. Certo? A partir da atividade, como você define o conceito de região? Região é uma área com características e aspectos em comum. Região é uma área com características e aspectos em comum. Características e aspectos em comum. Em comum. O que nós acabamos de fazer junto aqui, né, mostramos a questão do mapa da minha casa, por exemplo, foi regionalizar o meu espaço, onde eu vivo, né, onde eu estou há um tempo aqui. Então a região pode ser definida como uma área de característica em comum que se diferencia dos demais espaços e seus espaços econômicos, físicos, administrativos e também políticos. O Saiba Mais diz que a palavra região vem do verbo latino regere, que significa governar. A partir dele formou-se o substantivo regione, denominação utilizada nas unidades político-administrativas, que se dividia o Império Romano. Portanto, há muito tempo, os governos têm recorrido às divisões regionais para gerir e administrar seus territórios. É a mesma coisa que fazer um trabalho. Vamos fazer um trabalho para a sala. Eu tenho que dividir em regiões. Essas regiões são os grupos. Por quê? Porque aí facilita. Geralmente, vocês, quando se juntam em grupos, vocês se juntam com pessoas que vocês têm afinidade para facilitar o trabalho, né? Então, esse é o ponto da regionalização. Os critérios para dividir o Brasil. Vimos nas últimas aulas que o Brasil ele utilizou vários critérios. Um deles dividiu o Brasil em 6, 7 regiões. Aí mudou isso daí, né? A divisão regional é de grande importância para ajudar a entender o nosso país e os demais territórios. Imagine que você apresente a regionalização que você e seus colegas fizeram no espaço escolar. E um amigo que nunca entrou em seu colégio, certamente, por meio dessa representação, você pode apresentar, né, apresentar as características do colégio. Primeira questão aqui, ó. Ao longo de sua vida escolar, você teve contato em diversos mapas do Brasil, representando diferentes fenômenos, né? Tem um mapa de clima, mapa de hidrografia, mapa político. Com base nisso, converse com ninguém e cite 2 exemplos de critérios que podemos utilizar para a regionalização do espaço geográfico brasileiro. Então, gente, nós temos os mapas com aspectos culturais, econômicos, políticos e naturais. Então, vamos lembrar aqui o mapa geomorfológico. É um mapa que está caracterizando os aspectos do relevo. Do relevo e suas formações.
O outro aí que a gente pode citar, o hidrográfico. O mapa hidrográfico. Ele caracteriza as formações de rios, lagos, lagoas e oceanos. Outro mapa, o político, mais famoso, né? O mapa político. Ele caracteriza a divisão dos estados e nações, né? Ele mostra as áreas de divisão, onde está o país, né, que faz a vizinhança. Pronto, tá bom de mapa. Vamos agora para... Continuando aqui. Até o momento vimos que o território brasileiro é muito extenso, seja pela sua latitude, seja pela sua longitude. O Brasil, de longitude leste até oeste, ele é grande, e de latitude norte e sul também ele é grande. O país possui áreas de diferentes índices de ocupação populacional, urbanização e industrialização. A ocupação populacional está localizada principalmente na região sudeste, os estados mais populosos, São Paulo em primeiro, Minas Gerais em segundo, Rio de Janeiro em terceiro, os mais populosos do Brasil. Urbanização, as taxas de urbanização. Cada região tem sua peculiaridade. As regiões metropolitanas que mais têm acesso à urbanização, ou seja, todas as regiões metropolitanas brasileiras, com seus problemas, suas vantagens, etc. Industrialização também. A região mais industrializada continua sendo o Sudeste, mas todas as outras regiões possuem suas indústrias. Por esse motivo, existem diferentes maneiras de regionalizar o espaço brasileiro. Aqui está alguns problemas, né? Crianças saindo do lixão após a coleta de lixos recicláveis lá no Distrito Federal. O município de Megaço, no Pará, possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, né? Essa é a segunda. A terceira imagem, pessoas aguardam a assistência do governo numa fila aí. As fotos aí que a gente está mostrando apresentam os problemas, né? Lugares diferentes, estados do país. Você saberia apontar quais características elas possuem em comum? É muito fácil isso daí, né? Você viu que tem problemas sociais gerados. Então, ó, todos os lugares apresentam altos índices de pobreza. As três imagens apresentam altos índices de pobreza. Altos índices de pobreza. Deixa eu ver mais. Aí ele pergunta: seria possível agrupá-las em região? Explique sua resposta. Seria possível agrupá-las em uma região, pois todas elas possuem características socioeconômicas em comum. Seria sim possível agrupá-las em uma única região, pois elas possuem características socioeconômicas em comum. Regionalizar o espaço é um instrumento administrativo, ou seja, os governos, a partir de dados que identificam determinada região, podem usá-los para administrar e planejar melhor as ações governamentais dentro de um determinado território. O mapa
e a pergunta a seguir irão ajudá-las a entender melhor essa questão. Aqui ele está apresentando o mapa do Brasil da violência, o número de violências, certo? Legenda, ó. Por 1.000 de habitantes. Ele apresenta aí número de homicídios. No Nordeste, 3 estados se destacam: Sergipe, Paraíba e Piauí. No Norte, 4 estados se destacam: Tocantins, Roraima, Amazonas e Rondônia. No Centro-Oeste, 2 estados se destacam e o Distrito Federal, que é o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Sudeste, os 4 se destacam: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E no Sul, os 3 também se destacam: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eita, eu chamei Rio de Janeiro de Rio Grande do Sul, não foi? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São os 4 do Sudeste. Na região Sul, são 3. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O mapa que você observou foi criado para a finalidade de identificar quais regiões do país possuem os maiores índices de violência. Imagine que você esteja auxiliando o governo na gestão do território brasileiro. Você é aí amigaço aí do presidente ou do secretário da Defesa. Em uma reunião, você precisa desenvolver projetos e decidir para onde a verba disponível será destinada, dinheiro para o combate da violência. De que modo o mapa apresentado acima poderia auxiliar nessa tarefa, né? Com esses dados é possível elaborar políticas públicas. Com esse mapa aí que a gente viu, é possível elaborar políticas públicas. Políticas públicas e desenvolver projetos de combate e também prevenção à violência. A violência. Destinados a regiões específicas. Destinados a regiões específicas. Aí vem aí, gente, o mapa de 1942, que é sobre a representação, explora essa representação, aonde em 1942 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi responsável por elaborar as divisões do território brasileiro. O IBGE divide o território brasileiro em 5 macro-regiões. O que são macro-regiões? É o prefixo de macro, que indica se tratar de uma determinada delimitação de região com grandes extensões. Então, as 5 regiões brasileiras são imensas. Só o estado do Amazonas é 7 vezes a França, só para você ter noção. Seguindo uma combinação de critérios naturais, sócios e econômicos. Vamos observar e comparar a região do Brasil, que a gente já viu, né, na videoaula, a gente falou de algumas regiões, né? Em 1938 o Brasil era dividido em 5 regiões. Só que as regiões brasileiras eram Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Norte, Nordeste, Sudeste era 3 estados. Nossa, que coisa. E o Sul era 5 estados. São Paulo, Rio de Janeiro. Aí depois aqui, ó, o outro mapa de 1960. O Brasil continuou dividido em 5 regiões, ó, Norte, Nordeste, pegando Alagoas ainda, ó, Alagoas faz parte do Nordeste. Centro-Oeste, de rosa, 2 estados apenas, ó.
Esses dois estados vão se dividir e formar um para o norte e um para a região centro-oeste. E a região sudeste agora composta por Sergipe, Bahia, mais os 3 estados sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em 1980, o Brasil ficou dividido no que a gente conhece, só que a região centro-oeste tinha apenas 3 estados. E o Tocantins não tinha sido criado, né? O Tocantins ele foi criado em 1900... Deixa eu ver aqui. Aqui não diz a data da criação do estado do Tocantins. Mas vamos... Eu acho que daqui a pouco ele diz. Deixa eu ver se ele diz. Não diz. Então eu vou aqui, ó. Criação do Tocantins, que foi o último estado a ser criado. Foi criado em 1988 o estado do Tocantins, né? Com a promulgação da Constituição Brasileira. Antes, as terras hoje correspondem ao território do Tocantins, pertencia ao estado de Goiás. Olha aqui, ó. O Tocantins de rosa, certo? Perto do Distrito Federal. Aí depois ele é dividido, ó. Tocantins ficou na região norte e Goiás ficou na região sul. Vamos para a primeira questão aqui, ó. Compare os mapas com atenção e responda. Quais as principais mudanças ocorridas na regionalização do Estado brasileiro? Mudaram os tamanhos e as quantidades dos estados, né? Mudaram os tamanhos da região, os tamanhos das regiões. Mudaram os estados e os nomes da região. Das regiões. Não é da região, não. Além de ter surgido novos estados, né? Além disso, surgiu novos estados. Segundo, como você explicaria as transformações que você observou? Ao longo do tempo, o país passou por uma série de transformações. Como o aumento da industrialização, nós já estudamos a industrialização, o aumento da urbanização, já estudamos também a urbanização, e alterações nas atividades, no desenvolvimento das atividades. Alterações no desenvolvimento das atividades econômicas. Terceiro, qual a regionalização segunda regionalização mais atual do Brasil? O estado que você pertence, que é Alagoas, sempre pertenceu à mesma região? Sim, sempre foi Nordeste. Que no caso é o estado de Alagoas. Aí depois do estudo das regionalizações, vamos para o complexo geoeconômico, que foi aquele que a gente já estudou, que apresenta 3 regiões geoeconômicas. Ela não utiliza os critérios
os critérios dos estados, ela utiliza características, né? Ao longo do século, houve diferentes formas de regionalização do espaço brasileiro. O Brasil ele foi dividido em várias regiões, né? Isso ocorreu desde a década de 1930 até os dias atuais. E querem dividir o Amazonas em 2 estados, ou 3, se eu não me engano. Os complexos regionais. Além da regionalização oficial elaborada pelo IBGE, existe também outra forma de divisão bastante utilizada. Uma delas é a regionalização por complexos regionais ou as regiões geoeconômicas, que dividem o país de acordo com suas características históricas e econômicas. E também tem a questão climática, a questão da vegetação, isso faz parte da divisão, né? Aqui você vê os 3 estados as 3 regiões bem definidas. A região amazônica. Por que essa característica nome amazônica? Devido à floresta, a presença da floresta amazônica. Região nordeste, as características climáticas do nordeste, né? Clima semiárido, no norte de Minas Gerais, oeste, leste do Maranhão, então tem características climáticas diferentes. E a região centro-sul, que tem a característica do cerrado brasileiro e também da região mais desenvolvida economicamente, seja com as indústrias, seja com a agropecuária, né, e seja com o nível de urbanização. Compare o mapa dos complexos regionais geoeconômicos com as das macro-regiões. Tenta apontar as diferenças entre eles. Essa divisão aqui, gente, ela é feita daquilo que eu falei, né? Ele não... Deixa eu botar aqui. Não segue os padrões. Não segue... Desculpe, tem que colocar o mapa geoeconômico. Não segue as divisões dos estados. Dá para colocar aqui embaixo, só isso. Certo? A forma de regionalização que você está observando foi criada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas. Nela ele levou em consideração o processo histórico de formação do país, né, o Nordeste colonizado pelos portugueses, colônia de exploração, com destaque para a industrialização associada aos aspectos naturais, que se destacou na região sudeste. Assim, a divisão do Brasil em complexos regionais representa uma maneira mais dinâmica, as principais características naturais e humanas de cada uma delas. Então, vamos ver aqui a geografia do nosso cotidiano. Ele pede para fazer uma pesquisa, busque também as imagens, revele... Pula. Agora sim, os lugares e povos. Isso aqui é importante. Eita, olha quem apareceu aqui. Nossa cidade, Maceió, Paraíso das Águas. Né? O litoral altamente urbanizado de Maceió, capital de Alagoas, é a cidade mais populosa do estado, com aproximadamente 1.150.000 habitantes. 1.150.000 habitantes. Se você quiser ler 1,15 milhão de habitantes, também pode ser lido, viu, gente? Lembrando que o milhão está referente ao número 1. Então é 1.015.000, dá a procedência de 1.000, então fica 150. Então é 1.150.000 habitantes. Quem lê aqui aproximadamente 1,15 milhão de habitantes também não está errado. Certo? Do outro lado tem Marajá da Serra, localizada no estado do Maranhão. É um dos municípios mais pobres da região Nordeste e de todo o Brasil. A população sofre com a escassez de recursos básicos para a sobrevivência e com extrema pobreza. Desde o ano de 2000, o Nordeste passou por significativas transformações, né? Devido a um processo de desconcentração industrial no Brasil. Quando estudamos a industrialização, mostramos que a desconcentração industrial que aconteceu no Sudeste empurrou várias indústrias para as demais regiões. Então a região Nordeste também foi uma região que recebeu indústria. Isso levou à criação de empregos com melhores salários
e maiores oportunidades também de emprego. Contudo, essa região continua enfrentando graves problemas sociais de ordem social e econômica, seja nas áreas urbanas ou agrárias. Maceió, que ele está mostrando o exemplo aí, né? Desenvolvida, litoral, mas apresenta problemas graves de infraestrutura e também mobilidade urbana, problemas de pobreza, favelização. O Nordeste é marcado pelo contraste socioeconômico e pela desigualdade social, que atinge a sociedade dessa região. Apesar de ser um problema em todo o país, o mapa da pobreza e desigualdade elaborado pelo IBGE revela que o Nordeste apresenta as maiores dificuldades para vencer a pobreza. A região Nordeste, comparada com as outras, possui indicadores sociais insatisfatórios. O número de pobreza no Nordeste é muito grande. Falta saneamento básico, tem muitos problemas maiores que na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Consequentemente, aproximadamente 43,5% da população é atingida pela extrema pobreza. De acordo com o Banco Mundial, trata-se da condição em que que a pessoa vive com menos de 1,9 dólar por dia, que dá aproximadamente R$5, R$6. Tá muito, né? Menos de R$10, pronto. Porque se $1 é 5, $2 aí aproximadamente é 10. Menos de R$10 por dia. R$10 por dia dá 300 reais por mês, aproximadamente. Então, extrema pobreza isso. De acordo com o IBGE, o estado do Maranhão é o mais atingido por esse problema. Mas, onde a metade da população está abaixo da linha da pobreza. Ou seja, faz parte do conjunto dos cidadãos que vivem com menos de R$10 por dia. Outros estados como Piauí, Ceará, Alagoas, que triste, e Bahia também apresentam índices preocupantes, com quase metade da população em situação de pobreza. Nós tínhamos uma cidade aqui em Alagoas que Teotônio Vilela, a cidade de Teotônio Vilela, tinha o maior índice de mortalidade infantil do planeta, a cidade, diga aí. Pesquise na internet quais são as cidades na região que você vive que concentram os maiores índices de pobreza e riqueza. Aí é pessoal, né? Cidades mais pobres do Nordeste. Cidades mais pobres do Nordeste. Será que ele vai dizer também a mais rica? Manari. Qual é esse músico que a gente viu? Ah, não, que Marajá da Serra. Queria o nome, né? Não queria vídeo, não. Cidades mais pobres do Brasil. É por região. Vou dar uma pausa aqui para procurar. Eu aqui encontrei a lista das cidades mais pobres do Brasil. O que é que a gente vai fazer? A gente vai anotar essa primeira questão, a do Nordeste, que ele pergunta aqui, né? Então você tem aí, ó, Centro do Guilherme, cidade da pega, né? Centro do Guilherme, Centro do Guilherme fica no Maranhão. Esse é o nome da cidade: Centro do Israel, Centro do Vitor, Centro do Pedro Miguel,
Menino, que cidade feia. Outra aqui, Jordão fica no Acre, então não entra nessa lista, certo? Belágua, Maranhão, ó, de novo Maranhão. Belágua também no Maranhão. O outro é Pauni, que fica no Amazonas. O quinto é Santo Antônio, Santo Amaro do Maranhão. Que fica em Maranhão, né? Fica no Maranhão. O sexto, Garibas, fica no Piauí, região Nordeste. Piauí também no Nordeste. O sétimo, Novo Santo Antônio. Também fica no Piauí. Piauí e Maranhão, ó, divide aí os primeiros lugares. Matões do Nordeste. Do Norte, Matões do Norte. Fica no Maranhão. Manari, Pernambuco. Ele é Marajá da Serra. Toda vez eu... Não entrou aqui, viu? Tem o Manari. Fica em Pernambuco. E a cidade de Milton Brandão. Foi o Juliano Brandão que fundou. Olha, brincadeira. Milton Brandão. Se você notar, né, dessas 10 cidades que tem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades são do Nordeste, né? Aí ele vem para a segunda pergunta aqui. Como você acha que seria viver em uma situação de extrema pobreza, sem acesso a recursos e serviços básicos, como saneamento básico, escola, atendimento médico, emprego? Não é como eu acho, né? Vou dizer, seria um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. Crianças e pessoas adoentadas, sem saber ler e escrever. Adoentado, já está com saneamento básico, sem dinheiro para fazer a feira, seria um verdadeiro caos, né? Por isso que eu estou falando aqui. Terceiro, os dados presentes no texto foram levantados a partir de estudos regionais do Nordeste. De que modo essas informações podem ser úteis para o governo na região? Esses dados, gente, eles ajudam na gestão do território, já que ele está dividido, né? Esses dados ajudam na gestão do território. E para a criação de políticas públicas e projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida. Voltados para a melhoria da qualidade de vida. Quem quiser depois dar uma lida, deixa eu ver aqui, nesse livro, Jorge Amado, Capitões de Areia, né? O livro trata do cotidiano dos meninos de rua para sobreviver. É só botar aí. Vamos agora para a rede de palavras. Rede de palavras.
As divisões regionais do Brasil ocorrem por meio da regionalização e estabelece critérios que delimitam complexos regionais complexos regionais, cadê mais? Aí ele diz aqui, que delimitam cada região. E tem vegetação, relevo, né? Tá tudo aqui. Aí do outro lado tem, criado por Pedro Pinchas, Geisa utiliza critérios mais dinâmicos. Isso a gente nem viu, né? Ele não falou nada disso. Os complexos regionais, Amazônia, Centro-Sul, as atuais mesorregiões, né? Aí ele diz aqui, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, tá faltando a região Norte, que possuem critérios políticos administrativos. Ok. Beleza, galera? Daqui a 15 minutos, né, a gente retorna para a sala. 20 minutos, né? Daqui a 20 minutos, mais ou menos. A gente retorna para a sala para fazer a segunda chamada. Lembrando que quem não aparece na segunda aula leva falta. Então, retorne para a sala, beleza? Até já já.